Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus? Abra a sua Bíblia nesse momento, no livro de Marcos, capítulo 2. É um texto que traz muitas verdades espirituais para a nossa vida, e nós vamos estar lendo aí, do versículo 1 ao versículo 12. Gostaria que você prestasse atenção, enquanto você já vai prestando atenção, Deus já vai falando ao seu coração. Diz o seguinte: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles ali assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, porque, Senhor, nós temos a tua palavra que nos ensina, que nos encoraja, que nos mostra, Deus, que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que transforma situações que nós nem imaginamos que o Senhor pudesse transformar. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço que o Senhor nos dê a graça, a inteligência e a sabedoria para nós estarmos transmitindo a tua palavra. Faça assim também com o teu povo, que todos possam sair deste lugar, Senhor, entendendo perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, eu repreendo deste ambiente todo o espírito que venha trazer distração, Senhor, que venha trazer confusão nas mentes, mas, Senhor, que a tua palavra possa, como uma flecha, acertar o alvo em cada coração. Eu te peço isso, Senhor, na certeza que o Senhor está neste lugar e recebeu a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? Jesus, ele fez muitos milagres, e ele continua fazendo, porque ele mesmo disse, né, que ele era o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mesmo Jesus, ele não mudou, ele continua fazendo milagres em muitas vidas, e nós acreditamos em milagres, nós acreditamos porque temos visto Deus agir naqueles que têm fé. E aqui nós vemos um milagre de Jesus muito especial por quê? Porque ele traz algumas verdades para a gente que são importantes no nosso entendimento sobre quem é Jesus, né? O que Deus quer nas nossas vidas, e especialmente nós sabemos que Deus faz milagres nas nossas vidas, mas Jesus fazia milagres apenas por fazer? Não, ele tinha propósitos para fazer milagres, existia propósitos na sua vida, para que ele pudesse fazer esses milagres na vida do povo, como ele fez muitos e muitos milagres. Nós estamos citando apenas um desses milagres, e eu queria nessa noite falar
né, de uma forma especial para aqueles que vão se batizar, mas eu acredito que a palavra de Deus, ela atinge todos os nossos corações, ela é viva, ela penetra, ela transforma, ela é como uma semente, que às vezes a gente acha que não frutificou naquele dia, mas aquela semente foi plantada no coração das pessoas, e um dia ela pode frutificar no seu coração, e pode trazer coisas maravilhosas na sua vida. Então, eu quero falar sobre isso, propósitos para que aconteça o milagre, os propósitos do milagre nas nossas vidas. Não é apenas, Jesus não fazia milagres apenas para aparecer, não, ele tinha propósitos, e eu queria falar de algum desses propósitos nessa noite. Talvez eu não consiga esgotar o assunto, porque existem muitos outros propósitos, mas eu queria falar de alguns desses, para que você pudesse sair deste lugar abençoado pela palavra de Deus, acreditando realmente nos milagres e entendendo os propósitos do milagre da nossa vida. E o primeiro propósito que nós vemos aqui, que nesse texto é muito claro, Jesus Cristo, ele fazia milagres para demonstrar compaixão e suprir as necessidades humanas. Jesus Cristo, ele tinha compaixão, misericórdia do ser humano. Quando ele olhava para as pessoas, ele olhava com um olhar de misericórdia, de compaixão. Ele se colocava no lugar das pessoas. Ter compaixão é isso, né? É olhar, se colocar ali no lugar da pessoa e sentir o que a pessoa está sentindo. E Jesus tinha isso no seu coração. E o primeiro propósito, quando ele fazia um milagre, e aqui na vida desse paralítico, foi isso. Ele teve compaixão daquele homem e queria suprir as necessidades ali da vida dele. E lá em Marcos, um pouquinho à frente, no capítulo 8, diz o seguinte: tendo compaixão da multidão, porque já 3 dias estão comigo, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus Cristo, antes de fazer a multiplicação dos pães, aqui o texto nos diz que ele teve compaixão, ele viu que tinha um povo que estava seguindo ele para ouvir a palavra, e também por causa dos milagres que ele fazia, e ele olhou para aquele povo, eles estavam famintos, já estavam seguindo ele há muito tempo, e com fome, e ele olha para aquele povo, ele falou: olha, eu estou com compaixão dessas pessoas, eles vão desfalecer no caminho. Então ele olha para as necessidades humanas, ele vai fazer milagres, não apenas para o nosso bem-querer, para o nosso bem-estar, o meu bem-estar, ele faz de acordo com as necessidades humanas e pela sua compaixão. Onde houver uma necessidade humana, onde houver essa necessidade, pode acontecer um milagre na nossa vida, porque Jesus Cristo, ele sempre está olhando. Talvez você esteja com uma necessidade, algum problema, uma enfermidade, algum problema muito sério financeiro, algum problema, e Jesus Cristo, ele tem compaixão da nossa vida quando surgem as necessidades, e ele pode fazer milagres na nossa vida. Quando ele expulsa o demônio do gadareno, havia uma necessidade humana. Aquele homem, ele vivia no cemitério, eles acorrentavam ele para tentar contê-lo, porque quando ele estava solto, ele trazia grande transtorno na cidade, ao derredor, e Jesus Cristo olha para aquele homem endemoniado, naquela situação, tido como um louco, e olha aquela necessidade, e expulsa o demônio daquele gadareno. Por quê? Porque ele olha as pessoas, ali poderia todo mundo achar aquele homem um lixo, as pessoas podiam achar um louco, que não tinha solução, mas Jesus Cristo olhava com seu olhar de compaixão. Jesus Cristo olhava para um ser humano que estava ali, e que tinha uma necessidade, e que ele podia fazer um milagre na sua vida. Quando ele curou o cego Bartimeu estava ali, à beira do caminho, a palavra de Deus nos diz, na entrada de Jericó, e ele ouviu um barulho, ouviu falar que Jesus Cristo estava passando por ali, e ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo teve misericórdia dele, teve compaixão, se aproximou dele, e fez com que ele enxergasse novamente. Atrás do milagre,
há uma necessidade humana, e a compaixão de Jesus é grande sobre as nossas vidas, né? Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele viu um pai desesperado, uma mãe desesperada, uma família desesperada, porque uma menina de 12 anos tinha falecido, uma doença grave, e ela falece. E eu fico imaginando Jesus olhando para aquele homem, e eu fico imaginando por isso, porque eu sou pai, e penso nisso, um filho no leito de morte. Que situação para um pai, que situação para uma mãe, uma situação daquela. E Jesus Cristo olha para ali com seu olhar de compaixão e faz com que aquela menina ressuscite. Isso é o propósito, o primeiro propósito de Jesus Cristo fazer milagres na nossa vida. É porque Ele tem compaixão e Ele olha a nossa necessidade. Se você tem alguma necessidade humana, Ele não olha os nossos caprichos, Ele não faz milagre porque eu quero que Ele faça alguma coisa pelo meu capricho, mas Ele olha no meu interior, olha que há uma necessidade humana e Ele atua. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é para que Ele pudesse apresentar suas credenciais de filho de Deus. Ele precisava naquele momento, e Ele continua fazendo seus milagres, quando a gente ora. Por que os milagres só acontecem quando a gente ora em nome de Jesus? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. As suas credenciais nós continuamos apresentando. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelas pessoas, e oramos no nome de Jesus, porque só Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. A Ele o Pai deu toda a autoridade nos céus e na terra. E aqui, no versículo 9 desse capítulo 2, eu queria ler novamente, ele diz o seguinte: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? O que Jesus Cristo estava dizendo? Quando ele olha para aquele paralítico descendo, os 4 amigos descendo, ele pelo telhado, ele chega perto dele, Jesus fala com ele, os teus pecados são perdoados. Logo os escribas, os doutores da lei, os que conheciam a lei, começaram a questionar e dizer, quem é esse para dizer que os pecados dessa pessoa estão perdoados? Só Deus tem poder para perdoar pecados. E aí Jesus Cristo, aqui no versículo 9, ele diz, qual é mais fácil? Para mostrar a credencial dele, que ele era o Filho de Deus. Os propósitos de Jesus, um desses propósitos é para que as pessoas entendam que ele é o Filho de Deus, que só ele tem poder de transformar situações, só ele pode fazer os impossíveis na nossa vida, só ele. E ele diz o seguinte, qual é mais fácil? Falar, os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus. E ele diz para aquele paralítico, levanta e anda. E aquele paralítico saiu andando, e todos ficaram admirados. E o que ele queria dizer? Para mim tudo é fácil, porque eu sou o Filho de Deus, basta uma palavra minha e os pecados são perdoados, basta uma palavra minha e o paralítico anda, basta uma palavra minha e o cego pode enxergar, basta uma palavra minha e o morto pode ressuscitar. Ele estava mostrando a sua credencial de Filho de Deus. Então os propósitos dos milagres na nossa vida é para que a gente levante o nome de Jesus Cristo e o apresente para as outras pessoas como Filho de Deus. Olha, Jesus Cristo fez milagre na minha vida e pode fazer na sua também. Pode fazer na sua também, Ele continua fazendo. Ele não é esse Jesus que ficou aqui, lá no passado, não. Ele é o Jesus presente na nossa vida e que continua atuando na nossa vida. E nós cremos dessa forma, não de ouvir falar, mas de presenciar aquilo que Jesus Cristo tem feito na vida de muitas pessoas, porque Ele continua atuando nas nossas vidas.
e ele se apresenta com as suas credenciais. Tem um outro texto muito lindo, que está lá em Marcos, um pouco à frente, capítulo 6, do versículo 49 a 51, eu vou ler para você, queria que você prestasse muita atenção. Diz o seguinte: mas quando o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Aqui ele está simplesmente mostrando para os seus discípulos, não foi para aparecer de forma nenhuma, que eu ando sobre as águas, é para que os seus discípulos entendessem, e esse texto ficou gravado, para que nós entendêssemos também hoje, que ele é o Filho de Deus. Quem é capaz de andar sobre as águas? Ao ponto deles ficarem assustados e achar que é um fantasma, gritarem, é um fantasma, e ele logo fala: sou eu, não temais. Quem é capaz de vencer a lei da gravidade? Porque andar sobre as águas só vencendo a lei da gravidade. Quem é capaz de dizer ao vento: aquieta-te, ao mar: aquieta-te? Só Jesus. Ele é o Senhor da natureza, ele pode parar com qualquer catástrofe, ele pode dar uma palavra só e qualquer catástrofe pode ser interrompida, e ele é Senhor de todo o universo, de toda a natureza. Ele estava mostrando para os seus discípulos que ele estava acima do natural. O natural é andar no chão, o sobrenatural é andar sobre as águas, e ele anda sobre as águas para mostrar que ele estava acima do natural, porque ele era o Filho de Deus, mostrando as suas credenciais. Então os seus milagres, aquilo que ele apresentava, era para mostrar para a humanidade que, como Filho de Deus, mesmo sendo Filho de Deus, ele morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, porque todos aqueles que creem que ele é o Salvador, que ele é o único caminho que conduz à salvação, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não há outro caminho. Ele veio para se apresentar, mostrar que ele tinha as credenciais de Filho de Deus, e ele poderia ser o caminho que conduz até o Pai. Se nós vamos para o céu um dia, não é porque nós merecemos, mas porque a graça de Jesus Cristo veio sobre as nossas vidas, porque um dia ele morreu, e através do seu sangue derramado na cruz, os nossos pecados são purificados, e porque ele venceu a morte, para que um dia também nós vencêssemos a morte também, e um dia nós vamos morar com ele para sempre no céu. Essa é o que nós cremos, que ele veio fazer os milagres, e ele continua fazendo milagres para mostrar as suas credenciais de Filho de Deus. Então, quando eles questionaram ali: quem é esse para perdoar pecados? E ele diz: eu perdoo os pecados, e eu vou mostrar para vocês que eu sou o Filho de Deus, porque eu tenho poder para perdoar pecados e de fazer milagres também. E fez os milagres, e ele continua fazendo milagres para que a gente possa apresentar Jesus para as outras pessoas. Olha, você pode estar com esse problema que parece impossível, e talvez você aqui nessa noite esteja, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e através do nome de Jesus, todas as coisas podem acontecer. Você não precisa viver esse martírio que você está vivendo. Creia no poder de Deus, e ele vai fazer milagres como ele fez no passado. E o terceiro e o último propósito dos milagres de Jesus na nossa vida é para transmitir verdades espirituais. Ele fazia milagres para mostrar verdades espirituais. Exemplo, para Jesus, mais importante para Jesus era a alma do que o nosso corpo.
mais importante para Jesus é a nossa alma do que o nosso corpo. Por que ele fala para aquele paralítico, os teus pecados são perdoados? Antes, ele sabia que a necessidade dele era de ser curado, mas mais importante para Jesus era a salvação daquela alma, porque ele estava paralítico, mas um dia ele ia adquirir outra doença e ia morrer. E onde ele ia passar a eternidade? Se os seus pecados não fossem perdoados por Jesus, assim como os meus pecados e assim como os nossos pecados são perdoados por Jesus. Adianta ele fazer um milagre na minha vida e me curar de um câncer e eu perder a minha vida eterna? Não, não tem sentido. Jesus Cristo ele está mais preocupado com a nossa alma do que com o nosso corpo. Porque você está tendo um problema, pode ter um problema hoje e ele pode resolver? Pode. Basta uma palavra dele, como foi aqui a palavra dele. Mas virão outros problemas. Mas ele está preocupado com onde nós vamos passar a nossa eternidade. Por isso ele preocupou ali com essa verdade. Quando Jesus Cristo olha para esse homem, com a compaixão que ele tinha, ele não estava pensando só naquele tempo que restaria de vida dele na terra, não. Jesus Cristo estava pensando numa vida eterna que ele poderia passar com ele. E é assim que Jesus Cristo pensa com a gente. Ele faz milagres, mas as verdades espirituais estão aí para a gente vivenciá-las e vivê-las. E aqui, saiba você, né, que Jesus Cristo está mais preocupado com a sua alma do que com o seu corpo. Outra verdade espiritual que ele nos ensina através dos milagres que ele fez: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele disse isso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Lá em Marcos 5, versículo 13, diz o seguinte: e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Então, para Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A sua alma vale mais para Jesus que o mundo inteiro. Ele chega e expulsa o demônio do gadareno, e aqueles demônios falam: olha, deixa a gente entrar naqueles porcos. Jesus Cristo podia falar: não vai entrar nos porcos não, mas para mostrar que aquele gadareno tinha muito mais valor do que 2.000 porcos. Era um dinheiro bom, 2.000 porcos, era um dinheiro bom. E ele fala: tá bom, pode entrar. E aqueles porcos se precipitaram no mar, para mostrar que por causa do ser humano, por minha causa e por sua causa, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele se deu por nós. Ele se deu, dizendo que a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Ele expressa isso de forma muito clara para a gente. Então são milagres que ele vai fazendo para demonstrar verdades espirituais. Quando Jesus Cristo veio nessa terra, ele não veio só para mostrar que era o Filho de Deus. Ele não veio só para resolver o problema humano que é momentâneo aqui, fazendo milagres da nossa vida, mas ele veio para nos ensinar que ele se importava com a gente, que nós valemos muito para Deus, que Deus nos tem como pessoas importantes, ao ponto de ele próprio expressar que uma alma vale mais que o mundo inteiro para ele. Então a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Terceira verdade que ele transmite: é preciso ter fé. É preciso ter fé. Para a gente vivenciar os milagres de Jesus, e ele transmite essas verdades espirituais, é preciso ter fé. Aqui nós vemos no versículo 5 de Marcos, ele dizendo: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados são perdoados. Vendo-lhes a fé, ele começa o milagre ali, preocupado com a alma sim,
mas sabendo que ele ia também, porque ele conhecia o coração dos escribas e fariseus, que ele faria o milagre na vida daquele paralítico, mas ele viu a fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não acredito, como é que eu vou receber? Esses homens acreditaram, a tal ponto que a casa onde Jesus estava, tinha gente cercando. A palavra de Deus nos diz que tinha uma multidão, era impossível entrar ou sair. As pessoas estavam ali tentando ouvir o que Jesus falava, tocar em Jesus, ver se ele podia fazer algum milagre. E aqueles homens, eles vêm por cima do telhado, abrem o telhado no lugar que eles imaginam que Jesus está, e descem o paralítico pelo telhado. Que fé! A fé arranca telhados, a fé impressiona Jesus. Nós vemos muitos textos que Jesus Cristo elogia a fé. A mulher do fluxo de sangue, ela diz o seguinte, lá em Marcos 5, 28, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente, aquela mulher de 12 anos, que ela lutava com enfermidade, um fluxo de sangue, ela menstruava há 12 anos, era considerada uma imunda, ela não podia tocar nas pessoas, onde ela sentava, ninguém podia sentar, que se tornava imundo também, era a lei dos judeus. Ela vivia isolada, solitária, mas um dia ela ouve falar de Jesus, e ela se enche de fé. A palavra de Deus nos diz que ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, e ninguém tinha dado conta dela. Se fosse hoje era mais fácil, a gente operava ela, mas não tinha jeito naquela época, não tinha jeito. Ela estava ali sofrida, mas ela se encheu de fé, porque ela ouviu falar de Jesus, e ela falou, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aquilo fez com que saísse virtude de Jesus, e aquela mulher, imediatamente, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela sente o sangue parar, e ela é curada, imediatamente. Então, para nós, uma verdade espiritual, para nós recebermos os milagres, é preciso ter fé. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte, e Jesus não podia lhe fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo das mãos, porque havia incredulidade na sua terra, onde ele cresceu, em Nazaré. Ele chegou ali, e a palavra de Deus nos diz que ele fez poucos milagres naquele lugar, porque o povo estava incrédulo. Quando nós somos incrédulos, nós não recebemos de Deus nada. É preciso ter fé. E os milagres de Jesus feitos têm esse propósito de mostrar essa verdade espiritual para a gente, que se nós não tivermos fé, nós não vamos receber nada. A palavra de Deus nos diz que se nós duvidarmos no nosso coração, seremos semelhantes à onda do mar, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e nada acontece. Nada acontece. Passam os anos, vai e volta. Mas se nós tivermos fé, nós vamos ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos ver os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Ou nós cremos, ou não cremos. Nós precisamos crer para nós sermos abençoados. Uma quarta verdade espiritual aqui, que Jesus Cristo nos ensina: o pouco com Deus é muito. Quando ele faz o milagre da multiplicação dos pães, lá em Marcos 6,38, diz o seguinte, e Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. O menino apresenta 5 pães e 2 peixinhos. Fala, só tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus Cristo estava querendo nos ensinar? Que o pouco com Jesus é muito. Ele multiplicou
os pães, mandou o pessoal assentar. Eram cerca de 5.000 homens, e por trás dos homens tinha mais mulheres e crianças. Calcula-se que existiam 12.000 pessoas. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos, abençoa. Então o que nós precisamos? Mais que tudo, não é de ter muito, nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. Quando Jesus pega os pães e ora, abençoa, aquele começa a multiplicar, e as pessoas começam a comer. E o mais interessante é que todos se saciaram, e ainda sobrou. Por quê? Porque Jesus Cristo queria mostrar, através dos seus milagres, que o pouco com Deus é muito. Tem gente que tem muita coisa e não tem nada. Tem gente que tem pouca coisa e tem tudo. Porque tem Jesus, tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos da bênção de Deus. Se Deus te deu muita coisa, agradeça. Mas Ele está te dando, não é para você só usufruir, não. Para você ajudar pessoas. Para você ajudar entidades. Para você ajudar os carentes. Deus dá para a gente para isso. Nós precisamos que Ele nos abençoe. Então Ele estava querendo ensinar ali, não só, olha, está vendo o milagre que eu faço, eu alimento todas as pessoas. Ele estava ensinando para os seus discípulos, olha, vocês não precisam de muito, basta 5 pães e 2 peixinhos, e acabou. O que você tem na sua mão? Apresente ao Senhor, peça a bênção de Deus sobre aquilo que você tem na mão, e Deus vai multiplicar no nome de Jesus. São verdades espirituais. E a última verdade espiritual que eu quero apresentar nessa noite, que Jesus Cristo mostra: com Jesus no barco, as tempestades vão passar. Talvez você está vivendo uma tempestade, e nós vemos aqui em Marcos 6,51, quando diz o seguinte: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Você pode estar vivendo a maior tempestade da sua vida, deixa Jesus Cristo entrar no seu barco. Tem pessoas que têm rejeitado Jesus, rejeitado muitas vezes, porque tem medo de perder os seus amigos, tem medo do que vão pensar dele. E tem um cântico que diz o seguinte: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa, porque as pessoas, elas muitas vezes estão com a gente quando a gente está bem. Quando a gente está mal, às vezes vira as costas, mas Jesus nunca vira as costas para a gente. Quando nós o convidamos para entrar no nosso barco, pode ser a maior tempestade, mas ela vai passar, porque Ele vai dar ordem para que o vento se aquiete, que o mar se acalme, e todos vão ficar maravilhados com aquilo que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida. Não há nada melhor do que ter Jesus. Primeiro, porque Ele é a nossa salvação. Segundo, porque Ele pode fazer qualquer impossível na nossa vida. Não há nenhum impossível para Ele, porque Ele é o Senhor dos milagres. Mas existem propósitos para esses milagres. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, e você parasse para pensar. Jesus Cristo, Ele tem propósito de fazer milagre na sua vida, e Ele pode fazer milagre na sua vida. Ele tem compaixão da gente, Ele sabe que você está padecendo, que você está sofrendo, e Ele quer suprir as necessidades humanas. Ele pode apresentar as suas credenciais de filho de Deus, fazendo um milagre na sua vida para que você possa testemunhar. E Ele também faz milagre para mostrar verdades espirituais, verdades que estão contidas na palavra de Deus. Não faz milagres apenas por fazer, mas para nos ensinar.
Eu não sei, talvez você esteja passando por uma situação difícil. Você está precisando de um milagre. E nós gostaríamos de orar com você. Se Deus falou ao seu coração, e você precisa de um milagre, Deus pode te dar uma experiência maravilhosa nessa noite. Ele pode tocar na sua ferida. Ele pode suprir as suas necessidades. Ele pode fazer com que aquilo que está morto ressuscite. Talvez você está com um sonho que morreu, e Ele pode ressuscitar esse sonho nessa noite. Se Deus falou ao seu coração, você precisa de um milagre, eu queria convidar você a ficar em pé para a gente orar. Nós vamos orar, mas tenha fé. Tenha fé. Se você tem fé, se você acredita que Jesus pode tocar na sua vida nessa noite, fazer um milagre, em nome de Jesus, fique em pé e nós vamos orar. Eu tenho certeza que Jesus Cristo está presente neste lugar, porque Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está aqui. E Ele olha para você. E Ele pode mudar a sua história. Pode mudar a sua situação nessa noite. Assim como mudou daquele paralítico. E Ele pode fazer isso. Só Ele pode. Só o nome de Jesus tem. Eu não tenho poder. Eu oro em nome de Jesus. Jesus pode. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome, pela Tua palavra que nos encoraja, pela Tua palavra que transforma a nossa vida, pela Tua palavra que nos torna felizes, ó Pai. Ó Deus, eu quero neste momento, Senhor, lhe pedir por misericórdia. O Senhor é o Deus da compaixão, o Deus que está olhando para cada necessidade humana, porque nós estamos nesta terra, nós precisamos, Senhor, dos Teus milagres. Nós precisamos que o Senhor interfira na nossa vida. E agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, eu lhe peço que o Senhor esteja fazendo o Teu milagre nessas vidas, que os Teus filhos possam sair deste lugar como aquela mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar nas Tuas vestes, serei curada. Toca nas vestes de Jesus e receba a Tua bênção em nome de Jesus. Nós acreditamos na manifestação do poder de Jesus. Ó Deus, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor conhece. Tu sabes o que os Teus servos estão passando, qual a necessidade, o milagre que eles necessitam. E agora, Senhor, vá de encontro, dá fé, e que eles possam sair deste lugar determinados, abençoados. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.